Bom, gente, para começar o nosso estudo aqui, eu estava pensando como algumas coisas na Bíblia acontecem que a gente vai chamar de subversão de expectativas, né? E uma subversão de expectativa muito grande que eu tive na minha vida, que me marcou para sempre, que o Marcelo vai se identificar bastante, é quando a gente estava esperando o fechamento da nova trilogia de Star Wars Episódio 9. Aí você vai com aquela expectativa lá em cima, esse filme vai ser legal, vai dar tudo certo, vai ser bom. Aí você assiste o filme, e aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que os caras fizeram? Pra que isso, né? E você vai super empolgado e volta totalmente frustrado, né? Meu, dá até vontade de contar o plot aqui do filme pra desanimar todo mundo de assistir. Porque não vale a pena ver. Exato. Sabe? Não, foi uma expectativa tão grande. Mas Star Wars, o primeiro episódio lá, quer dizer, na verdade é o quarto, né? Da primeira trilogia, foi transmitida, assim, né? Pela primeira vez no ano que eu nasci. Então, assim, eu cresci vendo Star Wars, né? E depois, quando sai a trilogia prequel, né? Os primeiros episódios 1, 2, 3 ali e tal, que conta a história do Darth Vader, assim. Nossa, muita gente criticou porque tinha uma estética visual diferente, aquela coisa toda, mas beleza, né? A gente ficou empolgado. Aí, quando veio essa nova trilogia, pô, né? É a sequência da história da galera do Luke Skywalker, aquela coisa toda e tal, o que vai ser, né? Aí, o episódio 7, veio assim, mas beleza. Tinha algumas coisas legais ali que valia, tá legal. Aí o 8 já senti uma coisa meio estranha, um Luke Skywalker meio esquisito, né? Um cara assim, mas o 9, né? Vamos ver o 9. Vai fechar. Cara, eu fui assistindo o IMAX, aquela coisa toda e tal, bonitinho, né? 3D. Falei, eu quero estar dentro da Millennium Falcon, eu quero sentir assim o ventinho do sabre de luz passando do lado, né? Quando eu vi aquele negócio, cara, aquilo foi realmente uma decepção. Eu nunca mais vi. Eu nunca mais vi. Essa nova trilogia eu vi uma vez só, pra nunca mais, cara. Eu também não. Tem vezes que eu falo assim, eu vou ver de novo, sabe? Porque a gente brinca até em casa. Falei, Star Wars é um evento que tem que acontecer uma vez por ano. Você tem que ver tudo, né? Pelo menos os filmes, né? Porque série e tal é um negócio impossível de você acompanhar ali. Mas eu assisti todos. Todos os spin-offs e série, tudo Star Wars, né? Mas essa nova trilogia não dá, não. Então, assim, realmente é uma subversão de expectativas cruel que fizeram com a gente. Mas esse é o Acabaram lado, com um sonho. Esse é o lado sabe? nerd da mesa. Aí pro lado das pessoas normais, qual é a grande subversão de expectativa sua? Pra mim foi a Copa de 2014. Eu nunca mais me recuperei. Isso é um trauma, né? Gigante, Sim, né? eu acompanhava futebol. Eu acompanhava times que não eram nem o meu time. Eu sabia o nome de jogador. Eu, às vezes, eu adorava quando ia pro pênalti. Eu ligava pro meu pai. Pai, você tá assistindo? Ele tal. Ele gosta bastante de futebol. Só que na Copa de 2014 eu nunca mais me recuperei. Não acompanho futebol. É uma outra coisa, assim. Meu pai tá assistindo. Eu vou assistir esse trecho. Rompeu mesmo? Não consigo mais assistir. Não. No começo, agora indo para o nosso estudo, no começo da igreja tiveram várias subversões de expectativa, mas não necessariamente só negativas. Às vezes uma coisa que não se esperava acontecia também. E talvez aqui, que vai ser a grande polêmica da igreja primitiva, que a gente já vai começar falando aqui da conversão de Paulo, e a gente já vai entrar nesse assunto, que é que a igreja, você tinha o judaísmo, Jesus nasce no judaísmo, e se esperava que os judeus iam todos se converter, e agora o judaísmo ia se tornar uma religião de Jesus sendo o Messias. Isso não acontece, né? A gente quando a gente vê o Novo Testamento, a gente tem que lembrar daquilo que a gente falava aqui, comentava nos nossos estudos, quando a gente fez um panorama ali da realidade do povo de Israel durante e depois do exílio, né? E as promessas dos profetas, assim, exílicos e os profetas pós-exílicos também. O exílio foi a catástrofe, a destruição da nação, aquele trauma histórico irreversível. E os profetas olharam para o futuro e eles começam a olhar para um futuro trazendo mensagem de esperança, de restauração do povo, de Jerusalém, a vinda do Messias, o reinado do Messias sobre a humanidade, como você disse, né? Alguns profetas que tinham assim, uma visão mais inclusiva, eles anunciavam esse reinado do Messias como sendo um reinado sobre todos e toda a humanidade junto no Monte Sião, adorando a Deus e tal, em Jerusalém. Quando os discípulos eles olham e entendem Jesus como Messias, eles veem a manifestação de Deus em Jesus, eles compreendem Jesus como cumprimento de tudo aquilo que nas Escrituras havia sido profetizado e veem
não só... A gente, quando pensa assim, no cumprimento profético das Escrituras em Jesus, a gente pensa só em acontecimentos históricos na vida de Jesus, né? Então, lá, o profeta fala que ele seria morto assim, então aconteceu assim. Que ele ressuscitaria tal dia, aconteceu assim. Mas, na verdade, a visão que eles têm não é tão tópica apenas. Também, mas não só exclusivamente assim tópica. Eles veem Jesus como o clímax da história de Israel. É o cumprimento maior de tudo aquilo que Israel havia sido chamado para ser no mundo e missão no mundo, o desempenho da missão de Israel no mundo. Jesus é o clímax disso e da revelação de Deus também. E agora o que vai acontecer? Tudo aquilo que os profetas falaram, como vai acontecer? Quando vai acontecer? De que forma vai acontecer? Entende? Só que aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Você tem ali esse pessoal que tem essa visão mais... abrangente, vamos incluir todo mundo, trazer todo mundo, essa visão mais inclusiva, e os caras que são mais exclusivistas. Não, primeiro, todo mundo vai se tornar judeu, o Messias é do judeu, todo mundo, os judeus vão se tornar todos adeptos do Messias Jesus, eles têm essa visão assim mais institucional, nacionalista. Como é que a coisa vai acontecer? A coisa não vai seguindo esse script ali, né? Quando você vê, por exemplo, o livro de Atos, a maneira como o livro de Atos é escrito, e o livro de Atos, ele forma uma parceria com o livro de Lucas, né? O mesmo autor, ele escreve uma primeira parte da história e a segunda parte da história. São 2 volumes da mesma história. É que na nossa Bíblia enfiaram o Evangelho de João no meio. Então, a gente quebrou essa ligação de Atos com Lucas pela estrutura da organização do texto na nossa Bíblia, né? Mas eles são 2 livros, assim, para serem lidos juntos. Então, você vê assim, Jesus nasce no contexto do Império Romano. Aí fala de César Augusto, aquela coisa toda ali no começo do livro de Lucas. Aí ele começa o ministério dele na Galileia, Galileia dos gentios, muitos gentios no meio ali da comunidade judaica. Ele transita nesse ambiente assim judaico, pagão, no ministério na Galileia. Ele vai para Jerusalém e quando ele vai para Jerusalém, ele atravessa a Samaria, tem um ministério dele na Samaria, na Judéia. Em Jerusalém ele é crucificado, ressuscita, morre, ressuscita, sobe aos céus. Aí você vê o livro de Atos. Atos vai continuar a história desse mesmo ponto de vista. E tá, como é que a igreja cumpriu, como esses primeiros cristãos cumpriram e viveram a realização dessas profecias dos profetas falando do que aconteceria nessa época pós-exílica, né? Como é que a coisa vai crescendo, como é que a coisa vai expandindo. Então, eles começam o livro partindo de uma narrativa contrária. Então, se o Evangelho de Lucas começa com uma referência ao contexto do Império Romano e tal, lá começa em Jerusalém. Então, eles estão em Jerusalém, que é onde a história de Lucas termina. Aí de Jerusalém eles vão para Samaria, que é onde Judéia e Samaria, que é o que você vê lá no ministério de Jesus, né? Antes de ir para Jerusalém, ele passa por Samaria, Judéia. Eles vão para Judéia e Samaria. Depois eles vão começar a expandir o ministério dele para outras áreas gentílicas, pagãs, né? A Galiléia dos gentios, pagãos. E termina em Roma, entende? Com Paulo preso em Roma. Então, assim, é um caminho inverso que acontece, né? E é interessante que Lucas, quando ele vai contando a história, ele vai trazendo todas as lutas, todas as dificuldades, as expectativas frustradas que a gente está colocando aqui, que não foi bem como se pensava que seria, mas ele vai mostrando que Deus estava presente pelo Espírito, conduzindo aquele movimento, conduzindo aquelas pessoas, mesmo em meio a tantas lutas e problemas que eles foram enfrentando. Porque existem, assim, no texto do livro de Atos, você vê marcações temporais que vão dividindo a narrativa de uma maneira muito clara. E como é que ele marca no texto isso? Ele diz assim, e o Senhor acrescentava em número os que iam sendo convertidos. Ele vai colocando. A igreja crescia em número. A palavra do Senhor crescia poderosamente. E toda vez que ele faz isso, termina um bloco da história, por exemplo, o Evangelho em Jerusalém. Então você tem os primeiros capítulos, até que ele chega e fala, e a palavra crescia e Deus acrescentava os que iam se convertendo. Ali termina a narrativa do que acontece em Jerusalém, aí você vai ver o que acontece em Samaria, na Judéia. E aí ele põe um outro bloco fechando com essas mesmas palavras ou palavras parecidas, e aí você tem uma outra expansão do que vai acontecendo. E assim ele vai contando a maneira como, mesmo a trancos e barrancos, com todas as lutas e dificuldades, com todo aquele cenário caótico que a gente comentou no nosso último estudo, como é que a coisa foi avançando, como é que a coisa foi acontecendo, né? Então é muito interessante essa forma como ele vai mostrando o crescimento e o sucesso, dizendo que não foi um sucesso organizado por uma estrutura de administração
fantástica, não foi um sucesso feito porque haviam ali pessoas que eram mestres reconhecidos. Foi só por ação do Espírito Santo, apesar daquela galera que estava lá fazendo parte da igreja, entende? Agora é interessante porque o livro de Lucas e o de Atos, eles têm essa perspectiva de um movimento geográfico, Sim. né? E apesar de ser um movimento que vai depois ao contrário, como você falou, tem uma mesma lógica acontecendo, que é o movimento da periferia para o centro. Pro centro. Então começa lá na Galileia, na periferia, lá em Nazaré. Jesus, inclusive o Evangelho de Lucas, ele muda a posição dessa história. A gente tinha comentado isso quando Sim. falamos dos Evangelhos, né? E começa com Nazaré, Jesus pregando para onde ele cresceu e sendo rejeitado, que já começa um tema, que é a ideia de Jesus ser rejeitado por aqueles que tinham expectativa de que aceitassem, né? E depois o livro de Lucas vai fazendo esse movimento para o centro, no caso, o centro da Judéia, que seria Jerusalém. E depois o livro de Atos, ele começa na periferia agora do Império, que seria Jerusalém, mas indo para o centro, que é Roma, né? É. Tem esse movimento Esse todo. movimento, né? E uma outra coisa que também é muito curiosa quando a gente vê aqui a forma como a história é contada, a gente não está vendo uma narrativa exaustiva sobre os inícios e os primórdios do cristianismo. Não é isso que a gente vê. Tanto que um nome que não faz justiça ao texto do livro é o nome que a gente dá para ele, Atos dos Apóstolos. Sabe? Porque, na verdade, você não vê a descrição dos Atos dos Apóstolos. Você vê ali a menção aos apóstolos, mas basicamente você tem dois que são apresentados na história toda, Pedro e Paulo. Entende? Então você tem ali os apóstolos no começo, os diáconos, Filipe e tal, algumas ações que vão acontecendo na periferia de Jerusalém, mas o foco, o paralelo está entre Pedro e Paulo. Tanto que Lucas, propositalmente, ele separa histórias que vão colocando os dois em paralelo. Então, assim, Pedro cura um paralítico. Paulo também vai curar um paralítico. Pedro ele vai entrar em embate com um feiticeiro. Paulo também faz a mesma coisa. Pedro, ele ressuscita uma pessoa que morreu. Paulo também ressuscita uma pessoa que morreu. Sabe? Pedro, ele realiza milagres de forma assim inusitadas. A sombra dele curava. Paulo cura com o lencinho dele. É o lencinho dele que vai curando. São personagens que estão em paralelo. Eles estão em paralelo, porque eles são grandes lideranças da igreja. E havia depois, quando a gente começa a ver um pouquinho do que acontece além da história aqui do Novo Testamento, no livro de Atos, essas figuras de liderança, elas começaram a influenciar até outras perspectivas de cristianismos que aconteceram depois, sabe? Então você tinha a galera de Pedro e a galera de Paulo, entende? Que seguia de uma forma e que seguia de outra, né? Você tem, assim, algumas heresias que aconteceram na história da igreja, como os marcionitas, por exemplo, uns caras que olhavam para a Bíblia e falavam, não, a Bíblia é judaica demais, isso acabou. Porque Paulo é o evangelho para os estrangeiros, não tem nada a ver com judeu, com Torá, com lei. Então, aí eles selecionavam textos da Bíblia e cartas de Paulo para formar um cânon deles, porque Paulo é a expressão máxima daquilo que é a revelação de Deus, que não tem nada a ver com as escrituras hebraicas, entende? E aí você tinha a turma que era de Pedro. Não, Pedro é o apóstolo da circuncisão, dos judeus. Ele é o líder da igreja, ele é o chefe da igreja. Só que a estrutura do Evangelho de Lucas está mostrando que Deus está agindo no ministério dos dois, da mesma forma. E não tem uma dicotomia, uma separação, não tem uma divisão entre um tipo de cristianismo e outro aqui. É uma ação do Espírito conjunta, guiando todo mundo para aquilo que é, de acordo com a leitura da história que Atos faz, o cumprimento das esperanças dos profetas da restauração que aconteceria no exílio, que é Deus trazer os estrangeiros, Deus trazer aqueles que não pertenciam à comunidade da fé e expandir o reinado do Messias para todos os povos, que é exatamente aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, né? Agora, a gente tem essa ideia da conversão de Paulo, e dentro de uma perspectiva toda de uma história que vai acontecer depois com Pedro e que vai desembocar no Concílio de Jerusalém. Como que é essa história toda aí? Então, a gente tem a história lá que Pedro encontra com Cornélio. E é interessante que, enfim, várias coisas Pedro ele vai quebrar com a expectativa dessa igreja que está crescendo, que está nascendo ali, né? Então, você vai ver que Pedro ele vai ficar em Jope, ele fica na casa de um curtidor de couro. E você ser alguém que é curtidor de couro é você ser alguém impuro cerimonialmente para os judeus.
Então já foi uma quebra ele ficar na casa de alguém que era curtidor de couro. E ele vai encontrar com o centurião romano. Então, enfim, com Cornélio, ele vai encontrar com Cornélio, que não é, enfim, um judeu. Daí ele chega e tem aquela visão lá do lençol cheio de animais, do mata e come, né? Então, ele está tendo ali uma confirmação de que Deus não estava se restringindo somente ao povo judeu, mas o evangelho tinha que ser pregado Jesus falou, né? Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. Então, quando você olha para os confins do mundo, ainda era difícil para o pessoal, para a galera dos judeus entenderem que Jesus não era só para eles, né? Que esse evangelho era o cumprimento das profecias dadas a Abraão, né? Que é para abençoar todas as famílias da terra. Daí, quando você chega e tem alguém que está pregando o evangelho para fora, é muito difícil, porque assim, como é que um judeu, porque geralmente o pessoal que conhecia as profecias eram judeus. Então, e ainda mais, como é que o fariseu convertido, ele vai sentar do lado de um cara pagão e os dois vão ser irmãos agora? É porque a gente usa a palavra gentil, que parece uma palavra bonitinha, mas um cara na educado, prática é um pagão. É um pagão. O cara educado, o cara legal, como o cara é que os dois vão polido, sentar juntos, gente? Então, daí Pedro chega lá e fala assim, olha, Deus, ele me falou que é pra gente considerar, não é pra gente considerar ninguém como impuro. E você sentar à mesa com outra pessoa, é você convidar essa pessoa para entrar na sua vida. E daí, como é que você vai agora... Daí, enfim, a gente vai ter o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, e eles vão decidir 4 coisas nesse concílio. Mas antes de você falar do concílio, a gente tem que falar da viagem que acontece primeiro, que dá a causa para o concílio, entende? Porque o lance é o seguinte, Paulo, ele é fariseu, ele é perseguidor da igreja, ele é aquele cara que vai se levantar contra a seita do caminho e tal, e ele tem um momento de encontro com Jesus quando ele vai para Damasco ali. E a gente pensa o seguinte, que naquele momento que ele se converte, entre aspas, como a gente costuma falar, ele mudou a identidade dele. Então ele era Saulo e agora ele passa a ser Paulo, sabe? Mas não é isso que acontece em Atos, porque a conversão dele acontece no capítulo 9. E o nome Paulo só vai aparecer no capítulo 13. E do capítulo 9 para o 13 tem anos ali. E o tempo todo ele é chamado de Saulo. E o nome Saulo dele é o nome Shaul. É o nome do rei de Israel. Porque ele é da tribo de Benjamim. E é interessante na história que Saul é aquele que persegue Davi. Não é? E quando Jesus fala com Paulo, o que ele fala para Paulo quando ele encontra Paulo no caminho? Ele fala assim, Saul, Saul, por que você me persegue? É a pergunta. Ele está perseguindo o filho de Davi, o rei de Israel. Entende? Por que você me persegue? E aí, assim, ele entende o que acontece na cabeça desse cara. Porque o que motiva Paulo a ser quem ele é o zelo. O zelo é, assim, a gente poderia trazer, assim, para uma linguagem nossa, eu sei que é muito pejorativo falar assim, mas uma linguagem de fanatismo, entende? Ele é aquele cara que ele tem um zelo, uma paixão, um fanatismo tão grande pela lei, por aquilo que o povo representa, pela instituição do povo, pelo significado do que é ser Israel, que ele é disposto a fazer tudo para poder abafar qualquer tipo de movimento que relativize a lei, que contraria a lei, os costumes e abale tudo aquilo que ele crê. E há exemplos na Bíblia de casos de zelo. Você vê, assim, Finéias, o zelo de Finéias. Pô, ele mata ali pessoas por causa do zelo que ele tinha pela lei. Na época dos Macabeus também, a mesma coisa. Então, essas histórias de zelo que leva à perseguição, à intolerância, isso aparece em narrativas passadas. E Paulo é um cara que está dentro dessa linha. O zelo faz ele ser assim. Só que qual é o choque do cara? O amor que ele tinha pela lei, o zelo que ele tinha por Deus, colocou ele em rota contra Deus. Entende? Então, olha o paradoxo. Ele não ficou contra Deus por ser uma pessoa dissoluta, um pagão. Pelo contrário, ele fica contra Deus porque ele era zeloso por aquilo que ele entendia que era o valor da palavra de Deus. Entende? E ele reproduz na experiência dele o que Saul fez. Está perseguindo Davi. Do mesmo jeito. Entende? E aí, por que você me persegue? Ele fala. E aí, desmorona tudo. Ele passa um tempo lá, assim, tentando organizar a cabeça dele, passa anos relendo as Escrituras, entendendo quem é o Messias das Escrituras, lendo as Escrituras pela ótica do Messias agora. Ele faz isso. E aí ele entende o seguinte, que a palavra ela tem que ser anunciada fora das fronteiras de Israel. Sabe? E ele vai se organizar junto com Barnabé. Paulo ele começa a frequentar, se é que eu posso falar assim, a igreja de Antioquia. E Antioquia é o primeiro núcleo cristão
onde você vê judeus e gentios vivendo juntos em harmonia. E onde vai ter a maioria de gentios. A maioria de gentios. Porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. E agora o que a gente faz? Porque o evangelho está crescendo, e está crescendo principalmente com os não-judeus. Então, onde você esperaria que o evangelho ia crescer? A gente está falando de quebra de expectativas, né? Em Jerusalém, porque todo mundo conhecia as profecias, Exatamente. conhecia os profetas. Que cidade que vai crescer? A gente espera que seja uma cidade, por exemplo, Atenas. Atenas, quem sabe, vai crescer muito ali, porque o pessoal pergunta, o pessoal é questionador, o pessoal sabe na filosofia. Mas não, vai crescer em Corinto, que é uma cidade cheia de prostituição, cheia de um monte de problemas. Mas, enfim, a gente está agora nessa parte de como que a gente vai fazer uma igreja de... Como é que judeus e gentios vão sentar juntos à mesa, né? E tem esse lance, a gente pensa só numa questão de preconceito racial, não é? Mas não é só uma questão de preconceito racial. É o que você falou, Aki, é o lance da pureza, da impureza. Da impureza, da questão da pureza ritual. A pureza ritual é uma coisa que garante a mim o acesso a Deus, a presença de Deus. Eu entro no templo, eu entro no santuário quando eu estou em estado de pureza. O gentio que não é circuncidado, que não observa a Torá, que está fora de todos esses costumes, ele vive num estado constante de impureza ritual. Então, assim, eu não posso me associar a ele, ainda que eu goste do cara, mas eu não posso me associar a ele, porque eu me associando a ele, eu me torno impuro ritualmente. E me tornando impuro ritualmente, eu não posso ter acesso a Deus, entende? Então, assim, tem toda uma outra questão de se entender como é que é esse lance de estar na presença de Deus. Então, como é que eu posso colocar na comunidade esses gentios? Eu estou tornando os membros daquela comunidade pessoas impróprias para estarem na presença de Deus. Então, essa é a grande questão. E lá em Antioquia, eles vão viver uma experiência comunitária totalmente diferente, que fica na Síria, essa igreja, né? E Paulo lá, junto com Barnabé, é escolhido por essa igreja para ser missionário. E aí ele faz a primeira viagem missionária dele. E essa primeira viagem missionária acontece em Chipre. Ele vai para Chipre, Barnabé era de Chipre. Eles vão para lá. E aí eles têm lá um impasse com um procônsul que chamava Sérgio Paulo. É quando pela primeira vez Paulo é chamado de Paulo. Quando ele encontra um outro Paulo. Entende? E é o primeiro convertido dele. Então ele meio que adota o nome do cara também. Sabe? Que é o nome romano dele, mas era o nome romano desse cara. Né? E como ele está agora num contexto de missão estrangeira, ele como era cidadão romano, e eles tinham naquele tempo o nome, o cognome e o prenome, que eles chamavam. Então, o nome judaico dele é Shaul, é Saulo. O nome romano dele é Paulos. Então, ele usa a identidade romana dele, é o passaporte dele internacional. Entende? Por isso ele é chamado de Paulo. Mas não é que assim, o cara mudou a identidade dele. Ele deixou de crer, ele renunciou à herança judaica dele. Ele não tem nada. Não existe essa ruptura assim, Paulo. Tem uma nova compreensão do papel do gentio, do papel do Messias e uma hermenêutica nova para se entender as Escrituras. E isso sim, Paulo vai incorporar na vida dele, ele vai mudar essa perspectiva dele. Mas aí ele faz essa primeira missão na região sul da Turquia hoje, que é onde ficava a Galácia. Então ele vai lá para Antioquia da Síria, ele vai para a região de Listra, Icônio, Derbe, ele vai para todo aquele lado lá. Então as pessoas se convertem. E o que acontece com esses novos convertidos? Eles recebem o Espírito Santo. Então esses caras têm o Espírito Santo. Ali acontecem sinais, maravilhas, milagres, histórias fantásticas. Como negar que Deus está agindo no meio desse povo? Tem como negar. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, quem sabe, pintar aí uma moldura na nossa cabeça também, de por que o evangelho cresce agora. Porque, enfim, a gente vai ver a personalidade de Paulo, enfim, que é o best friend ali do pastor Marcelo. Mas, assim, é uma pessoa que trabalha muito. Em 12 anos, ele vai atingir o mundo daquela época. 12 anos. Nós, com internet, com tudo, a gente não atinge o nosso mundo. A gente mal sai do lugar, né? Mas existiram condições que propiciaram também. Foi no momento certo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que acontece num período onde a gente vai ter estradas, ou a gente vai ter uma malha ali de estradas que Roma vai fazer, e Roma faz estradas para durar mesmo. Se a gente for ver, vão ter mais de 85 mil quilômetros que Roma faz de estrada. Não, você vai na Grécia hoje, quando você faz essas viagens para os caminhos de Paulo... Você vai na Grécia? Você foi na Grécia, pastor? Eu levo as pessoas Deus. nessas viagens dos caminhos de Paulo. Cadê o PG da comunidade em Grécia pra gente visitar aí? Vamos fazer. Eu já levei o pessoal, já fiz algumas viagens para esses caminhos de Paulo aqui. Você anda pela Via Ignácia, a Via Ignátia. Ela é hoje asfaltada e tal, mas tá lá. Quer dizer, lá a mesma estrada cortada pelos romanos ainda é usada hoje. O mesmo desenho geográfico para você poder andar por esses lados. Então, assim, a estrutura que eles montaram
Foi uma estrutura fantástica. E não só a estrutura de acesso, de estradas e tal, mas o sistema postal dos caras também era muito eficiente, até porque as estradas possibilitavam isso. Então, a troca de cartas, a troca de comunicação, isso era para os padrões da época, era efetivo e rápido, entende? Isso servia para coisas boas e coisas ruins. Então, para você poder compartilhar coisas boas era uma maravilha, mas para fofoca correr também era rápido. E é o que acaba acontecendo. Porque esse povo aqui converte, tem gentil convertido, tem gentil na igreja. Esses caras foram circuncidados? Não. Quem está por trás dessa palhaçada aí? Ah, é Paulo e Barnabé. Aí o negócio, chega lá em Jerusalém a notícia de que esses caras estão colocando dentro da igreja gente sem ser circuncidado, estão contaminando a comunidade do povo de Deus, eles estão fazendo tudo aquilo contrário às promessas da aliança. Porque qual é o lance da aliança que você falou aqui, que vocês estavam comentando? Deus faz a promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Em quem? Em Abraão. O Messias é descendente de quem? De Abraão. Então o Messias é um cumprimento a uma promessa feita para quem? Para Abraão. Então, para eu poder receber o Messias, que é uma promessa cumprida para Abraão, eu tenho que fazer parte do pacto de Deus com quem? Com Abraão. E como é que eu faço parte do pacto de Deus com Abraão? É pela circuncisão. E aí você tem 555 mil textos da Bíblia que falam exatamente isso. Da circuncisão, o incircunciso de coração e de carne abominável para mim. Vocês trouxeram circuncisos no meu templo. Vocês cometeram abominações. É por causa disso que veio o exílio. É por causa disso que veio a destruição. Entende? E aí esses caras estão lendo a Bíblia e falam: meu Deus, o que Paulo está fazendo? Esse cara está trazendo aqui gente que não é circuncidada para o nosso meio. Ele está cometendo os mesmos pecados que os nossos pais cometeram e trouxeram o exílio para a gente. Então, olha, o raciocínio deles, ele não é um bando de gente perversa, de gente ruim, sabe? Que tem preconceito racial com o estrangeiro. Esses caras estão pensando com base na Bíblia. Entende? O raciocínio deles é bíblico, sabe? Paulo que está fora da casinha. Paulo vai fazer um negócio completamente diferente, sabe? E aí chega para Jerusalém isso. E aí vem o concílio de Jerusalém. Porque a coisa foi tão grande e o quebra-pau foi tamanho, foi um quebra-pau mesmo. A gente pensa que aquela coisa toda polida, né? Os caras de terno e gravata, o irmão Paulo, o irmão Pedro, o irmão Barnabé, nada disso. Os caras, eles discutiram, disse que a discussão foi tamanha, que a coisa teve que ter uma reunião entre eles. E o concílio de Jerusalém não foi aquela coisa, convidamos ali 322 delegados representando a igreja do mundo todo, nada, era meia dúzia de caras ali, sabe? Com alguns ali de Jerusalém, os apóstolos presentes. E aí acontece em Atos 15 a história, né? E o que é uma coisa curiosa, um parênteses aqui, porque você vai falar aqui as decisões do concílio aí, né? Quem preside o concílio não é Pedro. E as pessoas têm uma ideia de que Pedro é o líder da igreja, né? Pedro é o chefe, primeiro papa, aquele papo todo que a gente conhece, né? Mas quem preside, quem é o líder da igreja em Jerusalém, e Jerusalém era o centro, não era Roma, né? É Tiago. Não é o irmão de João, o apóstolo, que já havia sido, nessa época, martirizado. Ele foi o primeiro apóstolo martirizado, né? Quem preside o concílio é Tiago, irmão de Jesus, que na época dos evangelhos não era nem crente no Senhor. Ele não acreditava em Jesus, Tiago. Ele era dos irmãos dele que criticava Jesus e que achava que Jesus era doido. Foi lá tentar buscar Jesus e levar ele para Nazaré de novo e tal. Mas agora ele é o líder da igreja. Porque quando Jesus ressuscita, ele aparece para Tiago. E a conversa que ele tem com o Tiago, sabe qual é? Ninguém sabe. E Paulo é quem conta essa história. Ele fala que ele apareceu para Pedro e apareceu para Tiago. Ele fala. E Tiago, ele, quando vê Jesus ressuscitado, ele se converte e ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Tá? Então, o concílio todo é esse cenário, que acontece como fruto do sucesso da primeira missão, da primeira viagem missionária de Paulo, que foi pequenininha. Uma viagem curta, numa região do sul ali da Turquia hoje, né? Da Ásia ali, mas já foi o suficiente para levantar essa questão dos gentios e judeus juntos, né? Então esse que é o problema lá. Mas o concílio traz uma resolução que foi positiva, né? Mas o que eu ia falar é que existia um contexto para as viagens acontecerem. Então, as estradas, existia uma estrutura de estradas, a Pax Romana, então não tinha guerra naquele período porque Augusto trouxe paz para aquela... Enfim, então vivia um período de paz, não tem guerra, tem estrada, só que ainda assim as viagens eram muito caras. E era preciso também... E eram perigosas também. Eram perigosas, em alguns sentidos, né? E era bom você ter alguém, um companheiro ali de viagem, né? Porque para as coisas práticas mesmo, né? Tipo, aonde vão dormir, o que vão comer. Então, essa primeira viagem ali que, enfim, que terminou ali no Concílio de Jerusalém,
com a intensidade, né, de Paulo pregando ali e tal, e com a igreja ali se resolvendo, né, como que agora a gente vai conviver. Afinal, o gentil, ele precisa ser judeu para aceitar Cristo? Então, primeiro precisa ser judeu, daí o que ele vai ter que deixar, o que precisa aceitar. Então, eu não sei, Rony, o que você acha dessas decisões que foram tomadas? São decisões de valor moral? Elas valem pra gente hoje? Só ler pra gente quais são os critérios que eles falaram que é o mínimo para a pessoa poder fazer parte das igrejas que estavam surgindo, né? Então, são 4 decisões que foram tomadas. Idolatria, né? Não era pra... Enfim... Quem está praticando idolatria não pode... ou coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, Atos 15, 20, 15, 29, 21, 25... Não é para aceitar nada que é sacrificado aos ídolos. Mas depois Paulo vai falar que é bom você nem ficar sabendo se foi sacrificado ao ídolo ou não. Então você come em paz aí a sua carne. Paulo era complicado. Esse negócio de circuncidar, por exemplo. Você circuncida ou não circuncida? Ele fala para os Gálatas assim, olha, se vocês se circuncidarem, Cristo não está valendo nada para vocês. Só que ao mesmo tempo, ele fala que sim, que Timóteo precisa ser circuncidado. Porque Timóteo ele vai... testemunhar aos judeus. Então, pode ou não pode, né? Parece que tá meio ambíguo, né? Aqui, a segunda coisa, não pode comer sangue. Terceira coisa, animais estrangulados não pode. E imoralidade sexual, porneia. De onde que ele tira isso? Aí que tá a coisa, né? Os caras estão reunidos ali, atenção, comendo. Pedro é quem se levanta. E Pedro fala assim, porque Paulo e Barnabé fazem um relatório. Eles contam o que havia acontecido na viagem. Eles falam dos milagres de Deus, da presença do Espírito Santo. E aí, qual é o argumento deles? Que está implícito quando eles relatam o sucesso da viagem deles. Vocês estão falando aí que esses caras não podem fazer parte da igreja, mas eles têm o Espírito Santo. E quem derrama o Espírito Santo é Deus. E se Deus confirmou esses caras, quem somos nós aqui para falar que eles não têm parte na igreja? E Pedro vai com o mesmo argumento quando ele relembra a história do Cornélio. Porque ele se levanta e fala, não, isso é verdade. Porque a mim foi dada a palavra aos gentios, ele fala assim, e eu fui lá e tal, e ele conta toda aquela experiência que você lembrou aqui da história do Cornélio. O Espírito Santo foi dado para aquele povo gentil, nem batizados eles eram, entende? Nem batizados eles eram, eles receberam o Espírito primeiro, antes de tudo, né? E Pedro conta essa história. E Tiago vem daquela coisa e tal, e como ele era um homem muito estudioso da palavra, Tiago é conhecido até mesmo nos escritos de Flávio Josefo, ele é relembrado como um cara que era o símbolo da piedade, de um homem profundamente religioso, assim, e reconhecido por isso. Ele faz uma ligação. Ele lembra de um texto da Torá, sabe? E que é o texto a seção de Levítico, capítulo 17, 18 e 19, que fala sobre imoralidade sexual, fala sobre idolatria dos cananeus e fala sobre o convívio com os estrangeiros. Entende? E aí ele lembra da lei dos estrangeiros residentes no meio do povo de Israel, tá? Que em hebraico é o ger, o estrangeiro. E aí, o que ele vê lá no texto de Levítico? Fala assim, olha, o estrangeiro no meio de vocês e tal, ele vai se abster dessas coisas para poder viver no meio de vocês. Ele não é circuncidado, ele é estrangeiro. Mas existe ali uns requisitos para ele fazer parte, ser residente no meio do povo de Israel. Então ele vai resgatar isso. E aí o que ele faz? E é uma coisa muito interessante isso, né? A gente hoje, quando vê, por exemplo, a liturgia judaica numa sinagoga, todo Shabat você costuma ler uma porção da Torá e você tem uma porção dos profetas que já é meio que combinada, arranjada ali para você ler a cada Shabat, a cada sábado. Uma porção da lei de Moisés e uma porção dos profetas. Então chama-se a Torá, não é? A Parashá é o nome que se dá para a porção dos profetas, e a Haftará, ou melhor, da Torá, a Parashá, e a Haftará, que é a porção dos profetas. E há ritos diferentes. Então, você tem, por exemplo, judeus de origem sefaradita, ali de Portugal, Espanha, tal, que tem um rito, judeus do leste europeu, askenazita, que tem outro rito e tal. A gente não sabe muito bem como que foi se formando ali essas tradições, esses costumes, esses ritos, o casamento entre essas leituras da Bíblia que hoje a gente vê nas sinagogas ali. Tem muitos estudos sobre isso, teorias sobre isso. Mas o que Tiago faz é um link entre esse texto de Levítico com o texto de Amós, que é exatamente a leitura da Torá de Aharé. A leitura de Levítico 17, 18 e 19 tem como Parashá no rito askenazita Amós capítulo 9. Então, esses dois textos estão ligados.
na própria liturgia judaica. Então, o que Tiago faz? A gente, provavelmente, por ser uma coisa tão incomum, parece que há uma tradição antiga que já linka esses dois textos desde a época de Tiago. Então, lá na sinagoga, Tiago lembra, peraí, o texto de Amós 9, de acordo com a tradução grega da Septuaginta, fala assim, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e isso vai ser para o resgate das nações, diz ali. Em hebraico fala Edom, não é? O texto da Septuaginta vê Adam, as nações, os povos, sabe? A humanidade. Então ele pega ali a lei do estrangeiro residente no nosso meio, a tenda caída de Davi, o reino de Davi sendo a promessa dos profetas, estendido para as nações. Então, se a gente aplicar a lei dos residentes estrangeiros para esses gentios na igreja, a gente resolve impasse. E aí ele fala, e aí eles vão aprender a vontade de Deus como? Moisés é lido a cada sábado nas sinagogas. Eles vão frequentar a sinagoga também. Porque eles são estrangeiros residentes entre nós. Porque o que é interessante... Essa é a solução que eles encontram. É interessante ver que, assim, né, voltando para o raciocínio que eles tinham, que faz sentido, é o seguinte. O sujeito ele está aceitando o Messias de Israel, o Messias dos judeus. Ele vai aceitar o conjunto de escritos sagrados dos judeus. Ele vai aceitar o Deus dos judeus. E ele não vai ser judeu? E a decisão do Concílio de Jerusalém é, não, ele não precisa ser judeu para aceitar tudo isso. E isso é muito importante no movimento da igreja, porque com essa decisão, a igreja dá um passo importante para aquele movimento que era chamado até ali da seita do caminho, né? Então, tinham várias seitas judaicas, a gente já comentou aqui uma vez ou outra, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha o pessoal que ia lá para o meio do deserto, os essênios e tal. Flávio José fala dessas 4 seitas, né? Com os zelotes no final. Esses que estavam surgindo da seita do caminho e tal, seria uma 5ª seita, se a gente for entender o Novo Testamento dentro desse contexto. E essa que a gente usa a palavra seita também, que hoje tem uma outra conotação, né? Seita aí, nesse sentido, é só uma das divisões, ramo, né? Um dos ramos do judaísmo. E esse ramo do judaísmo, que era essa divisão do caminho, está começando a se separar do judaísmo, está virando outra coisa, porque tem gente que nem é judeu que está fazendo parte desse movimento, entendeu? Então, essa decisão foi importante justamente para falar, vocês não precisam se tornar judeus, vocês não têm que se circuncidar, que era um rito também de aceitação no judaísmo, não precisamos se tornar judeu para seguir essa ramificação do judaísmo. E aí acaba se tornando um movimento à parte, separado, né? Usando esses critérios mínimo para as pessoas poderem congregar juntas, né? Que também tem a ver também que esse texto fica lá entre o Levítico 16 e o 19, são 2 textos importantes, né? Levítico 16 falando do dia da expiação, Levítico 19 é aquele código de santidade que tem lá em Levítico. Então, eles estão incluídos. E isso é muito importante porque a decisão bíblica da igreja é falar, a gente não vai seguir alguns rituais que são questão de salvação, entre aspas, que é ser circuncidado. O mínimo para você fazer parte do povo de Israel é se circuncidar. Eles falam, não, nem isso precisa. A gente vai aceitar eles. Então, aqui a gente começa a ver, Marcelo, que a decisão mais importante nesse momento mais tenso da igreja foi a decisão pela inclusão. E não por se prender aos ritos e aos filtros do passado. A gente prefere abrir mão de coisas que estão na Bíblia, que a gente vai passar a entender de uma forma diferente, a gente não vai fingir que não está na Bíblia, mas a gente vai entender de um jeito diferente, porque a gente está mais preocupado em incluir as pessoas dentro desse nosso movimento do que continuar sendo uma seita do judaísmo, de continuar sendo preso à ideia de descendência de Abraão, que é literal e tal. A gente vai entender o texto de um jeito diferente para incluir essas pessoas. E aí o que Paulo faz? Em Efésios, ele vai além. Quando ele escreve para os Efésios, ele fala assim, vocês antes eram considerados incircuncisos por aqueles que são circuncidados na carne, por mãos humanas, ele fala assim, né? Aí ele diz assim, mas agora vocês já não são mais estrangeiros, ele fala. Então não tem essa lei do estrangeiro mais, de acordo com ele. Quer dizer, ele vai além do que o próprio Concílio de Jerusalém coloca. Porque mas vocês são co-herdeiros, membros do povo de Israel, herdeiros da promessa, filhos de Abraão também pela fé. Não tem essa dicotomia entre os estrangeiros e os residentes e os filhos. Agora todo mundo igual, é filho. Sabe? Porque na cabeça de Paulo, o que Jesus estava construindo era uma nova humanidade.
É uma nova humanidade. E essa nova humanidade, ela é feita de gentios, judeus, de todas as nações. Então, é uma nova categorização, uma nova classificação dos seres humanos, que não pode ser mais limitada por questões étnicas, culturais, geográficas. O negócio é amplo, é assim que ele vê. E por que ele entende isso? A lógica dele também é bíblica. Esses caras estão pensando dentro da Bíblia, os Sim. que queriam impor a circuncisão. Mas a lógica dele também é. Só que ele pensa de uma outra forma. Enquanto esses caras eles estão olhando aqui o texto, os versos, o que os profetas escreveram aqui sobre tal tópico e tal, ele está enxergando a história ampla do que está acontecendo. O espírito do texto. Exatamente, né? o espírito do texto. Então ele diz assim, peraí, tá, Abraão recebe a promessa. O Messias cumprimenta a promessa feita a Abraão. Só que, por que Abraão foi chamado? Por que Deus chama Abraão? Qual que é a motivação de Deus em tirar esse cara lá de Ur dos Caldeus? Porque quando Ele foi fala, chamado, por quê? ele era também pagão, era Ele lá era do pagão. povo dos gentios Ele e é pagão. tal. Mas para quê? Então quer dizer que o Messias não é resultado de Abraão. Abraão é resultado do Messias. Porque a promessa do Messias é anterior a Abraão. Está lá em Gênesis 3,15, como a gente estudou aqui. Lá no início da história. Então, assim, a promessa do Messias está ali no começo de tudo. Abraão é fruto da promessa da aliança com o Messias, e não o contrário. Então, a gente inverteu a prioridade da coisa. A gente colocou o Messias como um tópico da promessa feita a Abraão, quando, na realidade, ele é anterior a isso. Ele está primeiro. Abraão serve a esse propósito aqui, ó, de levar o Messias para a humanidade. E uma vez que o Messias é levado à humanidade, o propósito maior de todas as alianças é cumprido nele. É assim que ele enxerga. Entende? Então, por que ele fala assim, a circuncisão é praticada? Pratique, não tem problema. Mas não imponha isso aos demais como porta de acesso, porque ela não é. Uma vez que se está no Messias, você já está na aliança. Você faz parte dessa nova humanidade. E aí, para poder, muitas vezes, circular entre alguns ambientes assim judaicos, para esse pessoal que tinha medo da impureza ritual e tal, ele vai mandar circuncidar o Timóteo. Sabe? Ele vai mandar para não ter problema, para a gente poder circular no meio desse pessoal. Ele vai levar o Timóteo junto com ele em ambientes assim, circuncidado, entende? Então ele faz algumas concessões para poder estar ali transitando entre todos esses públicos ali. Até porque ele está falando que eu não estou negando o judaísmo. Não. Ele faz parte também desse movimento. Exatamente. Ele também faz parte disso. Mas ele está enxergando agora a história como um todo. Então, ele quer que as pessoas entendam o seguinte: veja em que momento da história nós estamos vivendo. Entenda o momento, a novidade do que a gente está vivendo aqui. Então, a gente não pode olhar para esse momento nosso e acreditar que aquilo que foi, aquilo que passou, aquele recorte específico da história deve ser aplicado para a gente aqui agora, que está vivendo uma nova realidade. É isso que ele pensa, sabe? Essa visão que ele tem. Aí eu te pergunto, né, Akel, essa decisão pela inclusão, por a gente mudar a nossa percepção que a gente tem da Bíblia para poder incluir mais pessoas, o que isso significa para a gente hoje, né? No contexto que a gente vive, né? Eu acho que se a gente tiver o mesmo desejo também de conviver, o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso, o que é importante manter, o que é de primeira importância que eu não posso negociar e o que eu, enfim, o que eu posso, ser flexível, né? Eu acho que isso é importante. Exato. Só que todo esse entendimento que a igreja teve no Concílio de Jerusalém, no ano 49, que foi ali no final da primeira viagem de Paulo, não foi tipo assim, resolveu e a partir daqui agora todo mundo vai seguir. Não, porque ainda vai ter um grupo chamado de judaizantes que vai dar muito trabalho. Que eles vão dizer assim, não, para você ser cristão, primeiro você precisa ser judeu. E eu acho que essa história, estudando aqui com vocês a história do Novo Testamento, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente tem a sensação de que, no passado as coisas eram melhores. As coisas eram melhores, as pessoas eram melhores. Não, ser humano é ser humano. A gente está vendo o quanto de problema que uma igreja tem. Então, se você quer sair da igreja porque você acha que o tempo passado era melhor, é preciso rever. E mesmo você sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter incômodo, vai ter desconforto. E a gente vê na própria história de Paulo, né? Ele vai... Na segunda viagem dele, ele teve uma briga com Barnabé. Barnabé era uma pessoa que recebeu, ele que aceitou Paulo. Paulo que era o assassino de cristão. Barnabé abraçou Paulo e agora Paulo tem uma intriga com Barnabé porque o primo do Barnabé lá, o João Marcos,
É primo ou é sobrinho? Agora Tem uma discussão a respeito aí, mas provavelmente é primo mesmo. é parente. É parente. É coisa de família. Quase que não tem esses problemas na igreja, problema de família. Daí não quer porque o João Marcos, ele tinha abandonado Paulo e agora queria, tipo, tá ali com eles e tal. Daí, eu sei que eles brigam. E daí Barnabé e João Marcos vão pra terra deles, lá que é Chipre. E Paulo segue outra direção. E assim, Paulo, ele quer ir pra Ásia Menor, o Espírito Santo impede, ele não vai. Paulo quer ir pra região da Bitínia, Espírito Santo impede. E daí ele sonha com o homem da Macedônia, que ele diz assim, vem, ajude a gente. Daí você pensa o quê? Olha, Paulo queria, o Espírito Santo impediu. Por outro lugar, agora que Deus mandou a visão, vai ser tudo flores, vai ser maravilhoso. Mas não, é muito difícil. Paulo vai para Macedônia pregar ali, vai ser complicadíssimo. Tanto que agora ele arruma um outro companheiro, que é Silas. Eles começam a pregar. Geralmente eles pregam na sinagoga, porque é onde o pessoal conhece as profecias. Eles chegam lá, enfim, na cidade. Qual cidade que é? Filipos? Sim. E não tem sinagoga, porque não tem judeu suficiente. Ele resolve ir para o rio, porque rio é o lugar que, enfim, os judeus vão para se purificar, e ele encontra umas mulheres lá. Enfim, nessa cidade de Filipos, a pessoa mais importante de Filipos vai ser Lídia, que é a primeira convertida da Europa, é uma mulher riquíssima, maravilhosa. Eu queria ser amiga de Lídia, porque ela deve ser uma mulher muito chique. E mesmo sendo uma pessoa rica, ela entende que a coisa mais importante da vida estava num nazareno pobre, que é Jesus. Ela é a primeira convertida, assim, mas enfim, ele poderia ter uma grande proporção, mas é uma mulher, e é um grupo, punhado de mulheres, e ele acaba sendo preso. Então, tipo, muito difícil de pregar, um lugar muito difícil de pregar, ele acaba sendo preso, mas daí na prisão o carcereiro é convertido. É uma história toda torta. E você pensa assim, não, o Espírito de Deus está me guiando, agora vai ser tudo bom. Não vai. Paulo enfrentou muita dificuldade, ele foi preso, foi açoitado. É uma história, assim, muito difícil, sabe? Tudo o que a gente esperava que ia acontecer depois que Jesus sobe aos céus não é o que acontece, né? Mas assim, o que é bonito nessa história é que, como eu disse para vocês, Paulo ele é um profundo estudioso das Escrituras, e ele tem essa visão de que a restauração prometida pelos profetas estava acontecendo nos dias deles, e aquilo era fruto disso. Paulo cita muito o profeta Isaías. Isaías é um dos livros que ele mais cita no Novo Testamento. Mas é interessante que quando ele cita Isaías, nas cartas que ele escreve, ele não cita Isaías para, como a gente usa hoje, né, para provar que Jesus é o Messias, né? Então, Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento, as pessoas falam assim, né? Então, ele está citando para provar que Jesus é o Messias. Não, ele está, muitas vezes, trazendo Isaías para justificar a missão dele. Porque Isaías tem, assim, uma estrutura interessante, né? A gente já estudou Isaías aqui anteriormente, mas fala do servo do Senhor, fala da figura do Messias ali, como que ele seria aquele que ajuntaria Israel, seria luz para as nações e tal. E aí no capítulo 53 de Isaías, aquele texto famoso que fala ali dele carregando os pecados sobre si, sendo oferecido ali pela humanidade e tal, e diz que com o conhecimento dele, ele justificaria muitos, fala assim no texto de Isaías, né? E aí depois do capítulo 53, nós vemos o surgimento dos servos do servo do Senhor, porque ele não está sozinho. Existem aqueles que também estão fazendo a vontade de Deus, seguindo o servo do Senhor, Isaías. E Paulo se identifica com esses. Quer dizer, ele é um dos servos do servo do Senhor de Isaías, que tem a missão do servo, que é fazer com que a glória de Deus alcance todas as nações. E no final do livro de Isaías, no capítulo 66, diz assim, verso 18 em diante, diz assim: porque eu conheço as obras e os pensamentos deles e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. As nações e línguas. Porei entre elas um sinal, e alguns dos salvos que foram salvos enviarei às nações. E a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, liteiras, mulos e camelos ao meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. E também desses das nações, escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Paulo lê isso daqui
E isso daqui é quem dá para ele o plano estratégico das missões dele. Porque essas regiões aqui, ó, Tarsis é a Espanha. E ele tinha o sonho missionário de pregar na Espanha. Pul, Lud, Tubal, Javan é a Grécia e a Turquia. Aqui, no texto de Isaías, elas são chamadas por outro nome, essas localidades. Mas é a Grécia e a Turquia dos tempos dele. Então, ele lê o texto de Isaías e fala, aqui é onde tem que ser pregada a palavra. E ele diz lá em Romanos, né? Ele fala assim, que ele foi escolhido para trazer os gentios como oferta ao Senhor. É a expressão que ele usa lá. É exatamente aquilo que diz Isaías. Eles serão apresentados como oferta ao Senhor. Ele fala. E deles, Deus vai fazer sacerdotes. Quer dizer, o sacerdote estrangeiro, para esse povo que tem uma leitura mais estreita da Bíblia, é uma coisa impensável. Mas Isaías está falando que seria assim. E Paulo vê isso como acontecendo nos dias da igreja primitiva. A missão dele está aqui. E os gentios que estão chegando, eles são essa oferta para Deus que está sendo feita dos povos e das nações. Então, é essa forma como ele entende a missão dele, né? E é o que motiva Paulo a fazer essas viagens nessas geografias que a gente está comentando aqui agora. Por isso que ele vai para Macedônia, ele vai para Acaia, ele começa ali. E ele é assim, tem lugares que ele é bem sucedido, mas tem lugares onde ele sai correndo, fugido, tomando pedrada e vai encontrar aquela galera que tinha perseguido ele lá de novo, esperando na esquina. O povo vai atrás dele. Eu acho muito bizarra essa história, porque assim, ele prega em Tessalônica ele encontra muita objeção. Ele vai para Bereia. Bereia é aquele povo maneiro lá que vai e começa a ver mesmo se é isso, que começa a ver nas escrituras se era isso mesmo que Paulo estava pregando. Só que o pessoal de Tessalônica, eles viajam 80 quilômetros para ir para Bereia falar mal de Paulo. O povo fofoqueiro. Nossa, o povo... Você vê que, olha, que igreja, que esse pessoal... Tudo irmão. Viajam 80 quilômetros. Sem carro, né? Sem carro. A pé. Né? É isso daí. Você vê como é que é o negócio, né? Como esse povo é focado ali no que eles estão fazendo, né? E Paulo, ele faz, de acordo com o livro de Atos, 3 viagens missionárias. Então, o livro de Atos traz 3 viagens. Essa primeira viagem que a gente mencionou aqui, ela é só naquela região sul ali da Ásia. Depois ele vai expandindo, né? Ele vai ali depois para a Grécia. Depois ele, na terceira viagem, ele tem o costume de passar por mesmos lugares onde ele já havia anunciado a palavra e fundado comunidades, fundado igrejas. Ele passa para fortalecer esse pessoal e ele vai expandindo essas viagens dele, né? E sempre quando ele termina a viagem, ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele tem que se purificar, que faz parte disso, né? Ele se purifica e aí ele volta para Antioquia da Síria, que era a igreja dele. Então, as viagens sempre partem da Antioquia da Síria, ele faz essa volta, Jerusalém, Antioquia da Síria de novo. Geralmente, esse é o caminho que ele faz. Tá. Existe indícios, né, de que Paulo tenha feito uma 4ª viagem missionária, porque ele é preso, né, no final do livro de Atos, traz a prisão dele em Roma, né, porque ele tem toda uma questão, depois que ele volta da terceira viagem missionária, ele vai para o templo de Jerusalém, e esse pessoal, essa galera que você falou, tinha uma galera dessa em Éfeso. Entende? Ele ficou 3 anos em Éfeso. Ficou. Então, tipo, na segunda viagem ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Na terceira viagem ele fica 3 anos em Éfeso. Então é bastante tempo. Ele ensina numa escola, na escola de Tirano. Que é um professor legal, gente boa, o nome dele já diz, né? Tirano é o nome do cara, né? E diz assim, tem alguns textos, umas variantes do livro de Atos, que traz ali o horário da pregação dele. Diz que ele pregava das 9 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, por 3 anos ele fez isso. E ele faz isso em Éfeso, por quê? Porque Éfeso era a porta para a Ásia Menor. Então, era uma grande cidade, tinha um porto em Éfeso. Hoje, quando você visita Éfeso, você não vê mais onde o mar ficava. Você vê o porto, mas está seco. Sabe? Do teatro de Éfeso, você olha lá no final da avenida, assim, você vê onde ficava o mar. Hoje não tem mais o mar lá, o mar está meio mais distante, né? Mas naquele tempo o mar chegava até pertinho ali. Então, era um porto de entrada para a Ásia Menor e Éfeso tinha cidades em volta que eram muito influenciadas. Era um polo cultural, religioso, isso muito eu posso importante. dizer que eu fui. Nossa, gente, a biblioteca é muito bonita. É muito bonita. Tem um banheiro coletivo lá, muito esquisito. Muito estranho. Meu Deus. Éfeso tem esse... são ruínas maravilhosas ali para você ver, né? E tem muito que não foi nem escavado ainda lá. E só aquilo que já é um negócio grande, né? Então, assim, ele fica lá 3 anos em Éfeso e depois ele volta para Jerusalém. Só que quando ele está lá,
Alguns dos judeus ali, cristãos ali de Éfeso, veem Paulo no templo e ele tá ali ele vai levar uma oferta, porque qual que era o lance de Paulo? O sonho dele é ver judeus e gentios, a nova humanidade que ele tanto pregava, ensinava, entendia, vivendo isso na prática. Ele quer ver isso concretizado, mas havia resistências ainda lá em Jerusalém. Como você disse, o concílio não resolveu a situação. Há resistências ainda lá. Então, o que acontece? Ele vê um problema como uma necessidade, como um meio, um caminho. O problema qual que é? A fome em Jerusalém, a fome na Judéia. A igreja está passando fome. E o que Paulo faz? Ele faz uma coleta entre as igrejas dos gentios, ajunta dinheiro para poder levar uma oferta dos gentios para ajudar a comprar comida para os irmãos judeus de Jerusalém. Para mostrar, tá vendo? Olha, eles amam vocês, eles estão unidos com vocês, é um corpo só. É isso que ele quer mostrar. E ele leva a oferta, coloca lá para Tiago, que é o líder da igreja. Tiago olha, agradece, Paulo, valeu. Só que, Paulo, seguinte, tem um povo falando aí que você fala contra a Torá, contra a lei e tal. Eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim, Paulo. Conheço você. Pô, você é parça. Mas tem... Para não ficar mal, para não ficar chato, vai no templo, faz sacrifício, faz sua oferta, mostra que você é um judeu que observa a Torá, vai ficar tudo resolvido. E Paulo resolve fazer isso. Ele paga, acho que para não ficar mal. Por 4 pessoas, uma coisa assim, né? Exatamente, então, paga para uma galera. Dinheiro. É uma grana ainda. Ele está pagando ali pelo sacrifício tal, que ele vai fazer para essa turma. E ele vai no templo. Esses judeus de Éfeso veem Paulo lá. E aí, quando eles veem Paulo lá, falam assim: esse cara está trazendo estrangeiros aqui. E lá no templo, você tinha assim, o templo, né? A estrutura do templo, e tinha uma muretinha em volta da estrutura, que era chamado Muro de Soreg. E tinha um aviso lá naquele muro. Se um gentil passasse por aquele muro, ele seria responsável pela própria morte dele, seria executado, sumariamente executado. E eles falam, ele está colocando gente além do muro de Soreg. Ele está contaminando o templo, a impureza ritual. Contaminar o templo, você interditou o templo. Não é só a questão da sinagoga, de que, eu não posso mais estar na presença de Deus. Não, ele está interditando o templo. Esse cara está fazendo um atentado contra o coração da religião aqui de Israel, contaminando com essa galera que ele está trazendo para cá. E ele não tinha colocado nenhum gentil lá. Ele tinha sido visto no centro de Jerusalém com gentios junto com ele, mas ele não tinha colocado gente lá. E aí aquilo dá uma confusão, um rolo gigante. O povo quer linchar Paulo no templo, e aí ele vai falar para ele: não, peraí, calma. Ele vai falar com o povo, ele pede para falar, os romanos já entram ali para poder controlar aquela situação, né? Paulo, não, deixa eu falar com eles. Aí ele vai fazer lá um discurso, ele conta a experiência dele, tá todo mundo de boa. Não, porque Jesus apareceu para mim e eu ouvi falar, de boa, o problema não é Jesus, entende? Não é falar que ele viu Jesus e tal, tem seitas diferentes, cada uma tem a sua crença. Mas quando ele fala, mas ele disse para mim, eu farei de você uma luz entre os gentios, quando ele fala de gentil, aí os caras quer matar Paulo de novo. Sabe? Mas quem fez toda essa confusão foi o Ourives, né? Não, esse do Ourives é em Éfeso que acontece ali. Éfeso. O tumulto em Éfeso. Né? Que já Paulo, onde vai? Não é problema. Esse é em Jerusalém. Que vai fazer com que ele seja levado para Roma. Porque ele vai para Cesareia, ele é preso, ele fica lá 2 anos para ser julgado. E lá, quando ele é julgado em Cesareia, ele usa um artifício interessante, né? Porque tem ali judeus, saduceus, fariseus e tal. E quando ele vai ser julgado lá depois de 2 anos desse ato do templo, ele fala assim, eu estou sendo julgado aqui por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Mas ele fala, esperto, né? Ele claro, fala isso eu sou fariseu. Ele diz assim, e estou sendo... Ele não fala eu fui, entende? Eu estou sendo julgado aqui por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Aí o que acontece? Você tem saduceu. Saduceu não crê na ressurreição dos mortos. Eles eram a elite sacerdotal do templo. E você tem os fariseus, que eram estudiosos da Bíblia, que criam na ressurreição dos mortos. É que ele tirou o foco de Jesus. Ele falou assim, porque eu acredito na ressurreição, Jesus ressuscitou. Mas ele não falou isso. O problema é a ressurreição. É esse que é o problema. E aí divide o povo. Não, ele coloca uns contra os outros. Mas nem tem ressurreição, mas tem ressurreição sim e tal. Começa aquele banzé e não se resolve nada daquela situação. E aí o que ele faz? Ele apela para César. Ele era cidadão romano, ele tinha direito de ser julgado pelo imperador. E aí, como ele apela para César, ele vai para Roma. Né? E aí acontece a viagem dele para Roma. E é nessa viagem para Roma que o livro de Atos termina. Lá ele vai aguardar o julgamento, ele vai ficar num cárcere privado, numa casa, e ele recebe auxílio das igrejas, porque ele tem que pagar pelo aluguel dele, pela comida dele. Os prisioneiros do sistema carcerário romano não são sustentados pelo Estado, ele tem que pagar a casa que ele está, ele tem que pagar a comida. Tem um soldado romano que fica ali acorrentado com ele o tempo todo, eles trocam o turno, e Paulo recebe visitas.
E ali ele vai recebendo visitas, ele recebe visita de Epafrodito, que é um amigo dele, que fala da situação da igreja de Filipos, ele escreve uma carta aos filipenses. Ele recebe visita de Onésimo, que fica com ele essas coisas no próximo estudo. Mas aí começam as cartas, muitas que a gente conhece são escritas nesse período. Então, assim, o ideal seria, que a gente não tem tempo para isso, mas seria fazer assim, um estudo só da dinâmica das viagens de Paulo e como essas cartas vão sendo inseridas nessas viagens. Porque a gente vê uma coisa totalmente separada da outra, entende? A viagem de Paulo tal, depois cartas de Paulo. Né? É a forma como a gente tem para poder analisar. Mas essas cartas, elas fazem parte de um contexto específico, de uma razão, de problemas que foram acontecendo. Entende? Então, o livro de Atos termina dessa forma. Né? O próximo estudo a gente vai falar sobre algumas dessas cartas de Paulo aqui. Mas é aqui que Lucas termina o clímax dele. Tá vendo? A palavra, a trancos e barrancos, chegou onde? Em Roma, na capital do mundo. Exatamente. E Paulo está lá pregando com liberdade, mesmo preso, mas livremente pregando na capital do mundo. Gente, a gente estourou demais esse estudo aqui. Então, a gente se vê então no próximo estudo falando sobre as cartas de Paulo. Até lá.